Oi gente, no vídeo de hoje eu vou resolver o exercício 5, o 5.2 e o 5.12. Bom, na questão 5.2, ele quer que a gente verifique se essa função g de x é contínua quando x for igual a menos 1. Bom, primeiramente, a gente vê que tem um módulo nessa função, no numerador. Então, a gente vai ter que analisar as condições do módulo. Então, a gente vai ter que tirar esse módulo de cima. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa função sem o módulo, vai ser x mais 1 sobre x quadrado menos 4, se x mais 1 for maior que 0. Essa é a condição. E também a gente escreve menos, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, sobre x quadrado mais menos 4. Se x mais 1 for menor que 0. O módulo diz que o valor absoluto é positivo. Então, nesse caso aqui, a gente não põe o sinal negativo, porque se aqui dentro for um valor positivo, a gente não precisa fazer nada. Já nesse caso aqui, se esse valor aqui de dentro for negativo, a gente coloca um sinal negativo, para que esse valor dê positivo. Eu passei o 1 que estava aqui para o outro lado, ficando negativo o sinal. E o sinal dessa primeira sentença é maior ou igual, tá, gente? Não são esses sinais porque a condição do módulo de um número diz que o módulo de x é... Então, a gente reescreveu essa função em duas sentenças. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas duas sentenças. Agora, a gente vai trabalhar com as três condições para ver se essa função é contínua quando x for igual a menos 1. Bom, o menos 1 pertence ao domínio porque na primeira sentença diz que x será valores maior ou igual a 1. A gente vai ver se o limite dessa função existe quando x tende a menos 1. Bom, quando x tender a 1 pela esquerda, a gente vai usar a segunda sentença, porque diz que serão valores menores que menos 1. E quando x tende a menos 1 pela direita, a gente vai usar a segunda sentença, porque diz que serão valores maior ou igual a menos 1. Bom, agora a gente vai resolver esses limites. Nesse limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, então serão valores menores que menos 1. Então, um valor menor que menos 1 aqui, o resultado nesse parênteses vai dar um valor positivo. Com o sinal negativo de fora, vai ficar um valor negativo o resultado. E aqui no denominador, um valor menor que menos 1 ao quadrado vai dar positivo, menos 4 vai dar negativo. Então, o resultado vai ser mais infinito. E quando x tende a menos 1 pela direita, serão valores maiores que menos 1. Então, aqui, um valor maior que menos 1 mais 1 vai dar um valor positivo e no denominador um valor maior que menos 1 menos 4 vai dar um valor negativo. Então, vai ser menos infinito. Como os limites laterais deram diferentes, então a função ela não é contínua quando x for igual a menos 1. No 5.12 ele deu uma função px que é definida em três sentenças. Bom, o exercício está pedindo para verificar se essa função ela é contínua nos valores indicados. Bom, a gente vai trabalhar as três condições para ver se é uma função contínua. Primeiramente, vamos analisar quando o valor for 0. Bom, o 0 pertence ao domínio? Sim, bom, porque na primeira sentença de 3x mais 1 diz que os valores de x serão menores ou iguais a 0. Então, o 0 entra no domínio da função. Agora a gente vai ver a segunda condição se o limite existe quando x tende a 0. A gente vai analisar quando o x tende a 0 pela esquerda na primeira sentença, porque serão valores menores iguais a 0. Quando o x tender a 0 pela direita, vai ser a segunda sentença, porque diz que o x está entre os valores 0 e 2, inclusive o 2. Bom, agora a gente vai resolver esses limites. Bom, para resolver, a gente basta substituir o valor de x por 0, então vai dar 1. E esse limite, quando x tende a 0 pela direita, vai dar 1 também. Bom, como o limite quando x tende a 0 pela esquerda deu 1, quando o limite
tende a x pela direita deu 1 também. Os limites são iguais, então o limite de x quando tende a 0 existe. Agora a gente vai analisar a terceira condição. Se P0 é igual ao limite de quando x tende a 0. Bom, agora a gente vai calcular o P de 0. Então a gente vai usar a primeira sentença porque o 0 entra. Bom, então como o P de 0 deu 1 e o limite de P de x quando x tende a 0 dá 1 também, então a função é contínua em x igual a 0. Bom, agora a gente vai analisar o outro ponto de quebra, que vai ser o 2. A gente vai analisar agora se essa função é contínua quando x for igual a 2, e então a gente vai trabalhar com as três condições para ver se ela é contínua. Então vamos ver primeiro se o 2 pertence ao domínio. A gente pode dizer que está dentro do domínio porque na segunda sentença fala que os valores de x está entre 0 e 2, inclusive o 2. Agora a gente vai ver se o limite quando x tende a 2 existe. Agora o limite quando x tende a 2 pela esquerda, a gente vai usar a segunda sentença. Porque os valores de x vão ser entre 0 e 2, inclusive o 2, então são valores menores iguais a 2. E quando o x tende a 2 pela direita, a gente vai usar a segunda sentença, porque diz que serão valores maiores que 2. Bom, agora a gente vai calcular o limite. Daí, basta a gente substituir aqui o valor do x por 2, então vai ficar 1 menos 4, então vai ficar menos 3. E nesse limite, quando o x tende a 2 pela direita, a gente substitui também, vai ficar 2 menos 2, 0. Bom, verificando se o limite existe quando o x tende a 2, a gente percebe que os limites laterais dão diferente, então esse limite não existe. Logo, essa função não é contínua, quando o x é igual a 2.